Senhor, amém? É sempre gratificante estar levando a palavra do Senhor. Eu venho da sede, pego as saudações do nosso querido pastor Natanael, que nós possamos ser abençoados hoje, amém? Vamos ler nossas Bíblias em 1 Reis, no capítulo número 3. Capítulo número 13 de Reis. Todos que acharam, digam amém? Amém. Amém? Vamos lá? Por ordem do Senhor, um homem de Deus, vindo de Judá, foi até Betel. E chegou ali quando Jeroboão se aproximou do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar, altar, assim diz o Senhor. Um menino chamado Josias nascera na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre vocês serão queimados os ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal, disse ele. O Senhor anunciou este sinal: o altar se rasgará e as suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar de Betel, apontou para o homem e ordenou: prenda-o. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nesta posição, e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Versículo 5. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar, e nas cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao Senhor de Deus: por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei foi restaurada, e ele pondo movimentada novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia. Não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Aconteceu que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhe perguntou por onde ele foi, e eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, e dissem o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai, e ele montou. E foi atrás do homem de Deus, e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: venha para casa comigo e coma algumas coisas. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu: também sou profeta como você, e um anjo me deu essa ordem da parte do Senhor: traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba. No entanto, estava mentindo. Versículo 19. Eles voltaram juntos, e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam assentados à mesa, veio a ordem do Senhor ao profeta idoso, e ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu, onde ele lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso chegou o seu próprio jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. O seu corpo ficou na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado. Algumas pessoas que passaram viram o corpo estendido ali, como o leão parava ao lado dele, e deram a notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que trouxe de volta soube o que havia acontecido, disse:
É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor cumprirá a sua palavra ao fazer que o leão atacasse e matasse. Então o profeta disse a seus filhos: selem o jumento para mim. Eles selaram o jumento, e o profeta foi e encontrou o corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta à cidade para lamentar por ele e sepultar, pois o corpo conheceu o próprio sepultura e lamentou por ele, exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, o profeta disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrar-me-ei no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponho meus ossos ao lado dos ossos deles, pois a mensagem que o Senhor ordenou que ele proclamasse contra o altar em Betel e contra os santuários idólatras na cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos, continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa deste pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. Podeis assentar. Amados irmãos, a leitura é extensa, mas é necessária. A primeira coisa que a gente precisa entender desse texto é que nós, antes disso tudo, nós tínhamos um reino só. O reino não tinha sido dividido em duas partes. Neste momento, você pensa, e por que foi dividido? Nós temos que voltar um pouquinho e lembrar de Salomão. Salomão ele tem um objetivo de construir um templo. Um templo que foi uma promessa feita a Davi. Mas Davi foi o rei que teve que fazer tudo no tempo do sangue. Salomão não. As guerras cessaram, tudo ficou em paz, e Salomão construiu o reino de Deus. Construiu o templo, onde seria adoração, onde seriam ministrados louvores a Cristo Jesus, se você colocar por isso, né? Naquele tempo só a Deus, mas já em foco a Cristo, porque a Bíblia ela tem todo o foco em Cristo Jesus. Tudo isso foi feito, mas Salomão tinha um problema. Salomão começou a entender que as mulheres deles era mais importante que Deus. E naquele momento ele se desviou do caminho do Senhor. E quando ele se desvia do caminho do Senhor, Deus não deixa por si só, porque Salomão trocaria as adorações a ele com outros deuses. Mas aí você fala, mas estava adorando outros deuses e a Salomão e a Deus também, não tem problema? Não tem problema. Só podemos adorar a Deus. Deus não troca a sua adoração. E nesse momento, quando isso acontece, um profeta vai até ele e diz assim: o teu reino será dividido. Eu colocarei outro homem e levantarei hoje outro homem. E esse outro homem era Jeroboão. E este irá reinar em Israel. Mas por causa do meu servo Davi, que andou em retidão perante mim, Judá terá sempre um rei pela linhagem de Davi. Então, a gente tem que entender tudo isso. E aí você fala, onde está isso? Está no capítulo número 10, no 9, você tem que ler até chegar aqui. E Jeroboão é levantado por Deus, e um dos alertas significa: siga o meu caminho, faça o que eu mando, só adore a mim. Só que Jeroboão comete um erro. Ele se esquece do Deus verdadeiro, ele se esquece do Deus de Israel. E essa é uma gravidade fatal para qualquer um. Se você pegar e adorar aqui, e adorar em outro lugar, a outro Deus, você está morrendo espiritualmente. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Eu volto demasiadamente no texto, 1 Reis 13. E vamos no versículo 4, que diz assim: 1 Reis 13, versículo 4. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prenda-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nesta posição. Amados, Jeroboão foi desobediente ao que Deus queria. Deus queria um povo que o adorasse em espírito e em verdade, não um povo que o adorasse e saísse por aí adorando outros deuses.
colocando em seu coração qualquer outra coisa que não fosse mais importante. Jeroboão errou e falhou. E quando nós erramos, você tem que entender que o peso do povo quando erra é um, o peso do líder quando erra é outro. Quando o profeta erra, há um peso. Quando o rei erra, há outro peso. Deus cobra segundo a medida que lhe foi dado. Cada um será cobrado pelo que foi dado. Se foi lhe dada uma responsabilidade e você falhou nesta responsabilidade, Deus lhe cobrará. E este Deus é juiz. E este Deus não deixa que você passe a cobrar dos outros sem fazer o que Ele te mandou. Se você não faz o que Deus te manda, não adianta cobrar os outros. É isso que Jeroboão não estava entendendo. E você se pergunta, mas por que o profeta não podia comer? O profeta não podia comer porque você se sentar com alguém do judeu e comer com ele, comungar com ele, significa que você está aceitando os termos dele. E Deus fala para este profeta: não comungue com o rei não está comigo. E ele faz o quê? Não, tudo bem, eu estou sendo testado, mas perante o rei, ele não aceita, mas depois nós vamos ver o que vai acontecer. Versículo 3: naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal e disse-lhe: o Senhor anunciou este sinal, o altar se rachará e as cinzas se derramarão pelo chão. Deus abomina outros altares, Deus abomina a idolatria, Deus abomina que você coloque qualquer outra coisa acima dele. Pode ser seus filhos, seu casamento, qualquer outra coisa acima de Deus é idolatria, amados irmãos. A idolatria, ela hoje em dia não está feita somente por templos, por estátuas, mas por pessoas. Hoje nós idolatramos a nós mesmos. Hoje nós idolatramos aos nossos empregos. Hoje nós idolatramos a qualquer um. E cuidado com isso. A sua idolatria destrói todo o seu ministério. A sua idolatria destrói a sua comunhão com Deus. Você não escuta mais Deus falar. Você não escuta, porque você é mais santo. Você tem os seus jeitinhos. Você faz o que você consegue. Os outros não são santos, mas você é santo demais. Não existe isso. O único santo que passou na terra foi Cristo Jesus. O único que nunca errou foi Cristo Jesus. O único que nos salva é Cristo Jesus. Além disso, é anatema, jogue fora. A sua idolatria só chegará ao ponto, o fim. O fim significa a morte espiritual de Jeroboão. É a morte que é uma desgraça. É a morte que destrói. É a morte que te afasta de Cristo Jesus eternamente. Quando a linhagem dele não está mais vinculada ao reinado, o que Deus fala para ele é: eu não preciso de ti. Eu levanto quem eu quero, como eu quero, e você não é especial. Não seja Jeroboão. Não se ache especial. Não dê um jeito. Jogue a idolatria fora. Se a idolatria é você mesmo, jogue ela fora. Se você é santo demais, jogue isso fora. Porque isso não te leva ao céu. Isso te leva perto de Satanás. Isso te leva perto de tudo menos de Cristo Jesus. Ele é paralisado. Mas por que ele é paralisado? Porque não se toca no servo de Deus. Não se toca em quem faz as coisas de Deus. Se Deus permitir, há um propósito. Mas naquele momento, não poderiam tocar no profeta. Não tenha medo de falar o que Deus te manda. Tenha medo de falar o que Deus não te manda.
Não esculhambe ninguém, porque a ovelha é de Deus e não sua. Tenha muito cuidado. O que eu estou fazendo aqui é exortar, não é esculhambar. Esculhambação não vem da parte de Deus, exortação vem. Exortação transforma, exortação modifica, esculhambação traz contenda. E isso não é agradável aos olhos de Deus. Mas não se toca no servo de Deus que está fazendo as coisas corretamente. Até naquele ponto o profeta falava o que Deus mandava, fazia o que Deus mandava, mas existia um ponto que ele parou. E aí quem toca no servo de Deus, meus amados irmãos, é o próprio Deus. Tenha medo quando Deus for tocar em você. Tenha medo quando Deus vier com o seu juízo. O juízo divino, ele é muito pior do que a fofoquinha, do que o gabinete. O juízo divino, ele vem e faz. Quando ele avisa, existe um sentido. Quando ele faz, já acabou o tempo. Então tome muito cuidado para você não se perder nos seus próprios objetivos pessoais. Jeroboão achava que poderia dar jeitinhos para servir a Deus. Jeroboão pensava que poderia fazer com que Deus, vamos adorar aqui a esses deuses e a esses outros deuses, não tem problema. Tem problema sim. Isso destrói, isso acaba com tudo, espiritualmente falando. Versículo 7 diz assim, versículo 7: Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu o não acompanharia, não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar. Seja firme com o que Deus te deu. Seja fiel à palavra de Deus. Tem gente que se vende por qualquer besteira. Tem gente que se vende no emprego. Tem gente que se vende nas amizades. Tem gente que vende a palavra de Deus por qualquer besteira. Cristo Jesus quer uma igreja afirmada. Cristo Jesus quer uma igreja que frutifique, que permaneça, que fale do que é verdadeiro. É isso que é importante. Até aqui o profeta nos mostra que essa posição tem que ser até o fim. Não troque a Bíblia por nenhuma outra verdade. A Bíblia de Deus, a palavra, ela é viva e eficaz. Quando a gente pega ela e joga fora, acabou. O fim ou não, a ordem era clara: ou teria um fim, ou você continuaria. Algumas pessoas não entendem o que é o fim. Para Jeroboão, o fim era claro. Quando a gente lê primeiro a Reis até o segundo a Reis, e vemos todos os reis passando um por um, Deus sempre nos alerta: meu filho, não vá por aí, meu filho, não vá por este caminho, meu filho, mude deste caminho. Ele fala 1, 2, 3. Mas existe uma hora que Deus para e fala: chega, eu não deixo desse jeito, eu não vou deixar desta forma. E quando Deus fala desta forma, Ele vem e modifica, querendo você ou não. Você modificando ou não, se você não quer fazer, vai aparecer outro que vai fazer. Se você não quer se modificar, Deus leva e traz outro. Porque o reino de Deus não depende de mim nem de você. O reino de Deus não depende de ninguém. Deus levanta quem quer, irmãos. Deus faz com quem quer. E quem não quer, alguns vão ser igual Jonas, outros serão igual Jeroboão, igual Saul, igual Manassés, os piores reis de Israel. Não seja um servo rebelde, seja um servo fiel.
E não aceite nada em troca pela verdade bíblica. Não aceite dinheiro, não aceite posição, não aceite bajulação. A verdade bíblica, ela precisa permanecer até o fim. A verdade bíblica que modifica, a verdade bíblica que transforma, é só Cristo Jesus que transforma a vida. Não existe nada que possa transformar alguém, a não ser Cristo Jesus. E se Cristo Jesus está contigo, tudo vai bem. Se Cristo Jesus não está contigo, tudo vai mal. Então não troque uma verdade fundamental. Porque se vender não é opção para um servo verdadeiro. Não venda as suas verdades. Não venda a palavra de Deus por qualquer bocadinho de comida. Lembre de Jacó e seu irmão. Vendeu a sua primogenitura a Jacó por causa de um ensopado. Muitos crentes, por muito menos, jogam a palavra de Deus fora. Por muito menos, deixam a palavra de Deus. Alguns por cargos, outros por ego. Mas para Deus, tenha medo quando Deus falar para você: eu lhe quebrantarei até o último dedo. Porque perante mim o orgulhoso não tem vez. Este é o Deus. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que modifica o servo. Mas, amado irmão, você já segue tudo isso? Se você segue, ore pelos que não seguem. Ore para o quebrantamento. Ore para que a igreja se modifique perante Cristo Jesus. Se uma igreja não se modifica perante Cristo, essa igreja morre. Essa igreja entristece. Não seja igual a Jeroboão. Versículo 14 diz assim. Vamos no versículo 14. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Às vezes nós pecamos porque estamos sem nada do que fazer. Ficamos arrumando picuinha com os outros sem necessidade. Se o servo de Deus tivesse feito o que Deus mandou, vai lá e entrega o que você tinha que entregar, vai para a tua casa. Não foi. Foi arrumar contenda. Tem irmão que gosta de arrumar contenda. Tem irmão que gosta de arrumar picuinha. Vá para a sua casa. É isso que Deus falou. Você entregou, vá para a sua casa. Arrume as suas coisas, vá para a sua casa. Mas ele foi se sentar. Ele foi fazendo o que Deus não mandou ele fazer. Irmão, se eu venho aqui esculhambar, eu estou fazendo o que Deus não mandou eu fazer. Porque eu não vim esculhambar, eu vim trazer a palavra viva e eficaz. Aleluia. A palavra que transforma. Então, quando ele para e fica sem o que fazer, vai orar. Chega outro. E este outro é um pouco confuso, né? Porque um profeta idoso é uma pessoa que Deus vai usar, mas é um cara sagaz. É um cara que queria naquele momento talvez a honra para ele. E ele fala: vem aqui, meu amigo, vamos ali comer. Não, eu não posso comer, não sei o quê. Aí que vem aquela famosa frase: não usar o nome de Deus em vão. Não é você ficar falando: ah, meu Deus, não choveu, ah, meu Deus. Não, não é isso. Usar o nome de Deus em vão é você falar o que Deus não te mandou falar. É você pregar o que Deus não te mandou falar. É você falar que está falando em línguas e você não está. Você está usando o nome de Deus em vão. É você fofocar e ainda botar Deus no meio da fofoca. É você olhar para o pastor e falar assim: pastor, eu estou lhe falando tudo isso porque Deus tinha que intervir nesse meio. Não é Deus, irmão, é a tua língua que está intervindo. E quando a língua intervém, e quando a língua faz isso, ela destrói. Mas por que o servo então acreditou nesse profeta idoso? Pela idade dele? Não. Porque não estava mais em contato com o Rei dos Reis. E o profeta diz a ele a seguinte frase: pode vir aqui, vamos comer, porque vai dar tudo certo. Isso no versículo número 16.
No 18 também: sou profeta como você, e um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. O profeta afirma no versículo 18: um anjo desceu e me falou. Lembrando que Paulo fala: se um anjo revestido de luz vier até você e dê outra palavra, senão o que eu lhe mandei, jogue isso fora. Em minhas palavras é isso: repreende. O anjo veio, não veio, ele estava mentindo. A palavra fala, ele estava mentindo. Irmãos, tem gente que não tem medo de mentir em nome de Deus. Tem gente que profetiza e não tem medo. Mas o que Deus permitiu isso? Porque o profeta estava sem o que fazer. Porque o profeta não estava em comunhão com Deus. E ele é enganado. Quantos irmãos a gente vê: isso aqui é uma bênção do Senhor, está tão fácil. Aí o irmão se mete numa besteira, não era Deus, não. Irmão, entre em contato com o Pai, fale com Ele. Até o próprio diabo se reveste de anjo de luz. Até ele vem falar que é Deus falando. Até ele vai fazer milagre. O que fere as Escrituras, o que fere o que Deus fala, não se entre neste caminho. O profeta tinha que falar: Deus lhe abençoe, eu vou. Nós vamos ter exemplos aqui em Reis disso. Nós temos Elias, nós temos Eliseu, que eles não se vendiam. Nós temos Jeremias, ele não se vendia. Mas todos eles não conseguiam ter honra. Porque, na verdade, não fomos chamados para ter honra. Porque se Jesus foi desonrado, porque eu tenho que ser honrado, porque você tem que ser honrado. Aonde há muita honra, o diabo prospera. Aonde o homem é mais importante, o diabo fala. Mas aonde Cristo Jesus é o principal, é ali que Deus prospera. É ali que a palavra fala. É isso que Deus quer nos mostrar com isso. E comeu. O profeta come. E na hora que ele come, olha como Deus é irônico. Ele usa o mesmo mentiroso para falar: você desonrou a Deus. É aquilo que eu acabei de falar. Deus não precisa usar quem você quer, Ele usa quem até você não quer. Às vezes o irmão que você menos gosta, o mais torto que você acha, Deus vai usar. Porque Deus é diferente. E Ele usa, e o profeta cai em si, mas já é tarde demais, ele vai morrer. Para mim, muitos profetas hoje, muitos servos de Deus estão morrendo porque não estão falando o que Deus manda. Estão destruindo as ovelhas. As ovelhas tentando destruir o profeta. É um destrói, que Deus não está no meio. Tem irmãos que você vê que Deus nem fala mais com ele. Ele não escuta mais. Mas o agir de Deus na vida dele é como se fosse tremendo. É como se ele fosse o anjo do céu. Não existe isso, meus irmãos. A desobediência e Deus não andam junto. A desobediência não vai andar nunca com Deus. Se Ele quer uma coisa de você, faça, vai embora e Deus te abençoe. Mas só saia quando Deus mandar. E quando Ele mandar, não permaneça. Se você ficar lá insistindo, vai acontecer igual ao profeta. Você vai perder o tempo de sair. E quando a gente perde o tempo da nossa saída, a gente tem um risco muito grande de morrer espiritualmente. Não morra espiritualmente. E essa sentença para nós, ela tem tudo a ver com a morte. A morte e a desobediência estão juntas.
Jesus disse que o que nós devemos temer não é essa morte, mas a morte espiritual. Todos os reis desobedientes, basicamente, foi anunciado primeiro a morte espiritual deles, antes da morte carnal. Eu espero que hoje você esteja tendo uma oportunidade de não morrer espiritualmente. Eu espero que hoje não seja o dia que você tem que enterrar todos os seus talentos porque Deus não quer mais. Mas que hoje seja o dia que, diferente de Jeroboão, você escute a voz de Cristo Jesus. Que você escute a voz dele e você modifique, se transforme. Não é fácil escutar certas coisas, irmãos, mas é essencial. É o que faz a gente permanecer com Cristo, é o que faz a gente permanecer fiel, e é o que faz a gente não morrer espiritualmente. Um Deus que ama, repreende, e Ele te ama. É isso que Ele está te falando hoje. Versículo 26 diz assim: quando o profeta que o trouxe de volta soube do que havia acontecido, disse: o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor, o Senhor cumpriu a sua palavra, ao fazer que o leão atacasse e o matasse. O servo desafiou a Deus. Não tente desafiar o Senhor. Faça o que Ele lhe manda. Obedeça o que Ele quer. Não fuja. Não faça com que tudo que você fez seja nada. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos pela graça de Deus. Mas lembre-se disso: o profeta desobedeceu ao rei dos reis. Desobedecer é muito mais fácil. Desobedecer não traz angústia no primeiro momento, talvez não traga tristeza nem incômodo entre os outros, mas a longo prazo a desobediência destrói você espiritualmente. Não seja Jeroboão, não seja Saul. Não retroceda do que Deus lhe mandou fazer, porque o reino de Deus não é sobre estas coisas daqui. Vamos lá, versículo 31 diz assim: depois de sepultá-lo, o profeta disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrar-me-ei no túmulo onde está sepultado o homem de Deus, com os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que o Senhor ordenou que a ele proclamasse contra o altar em Betel e contra os santuários idólatras nas cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos. O que eu aprendo é o seguinte, amados: a minha função é lhe entregar a palavra. Arrepender é com você, modificar é com você, não é comigo. Se você não se arrepender, eu já fiz a minha parte. Agora, se você se arrepender, aí tem que fazer igual Isaías: dá a volta e fala: você tem mais 15 anos, vá com Deus, Deus te abençoe. O arrependimento faz parte do Evangelho. O arrepender faz parte de cristãos. Uma igreja sem arrependimento não vai ter fruto. Uma igreja sem Cristo Jesus verdadeiramente não vai ter fruto. O que nós estamos colhendo hoje é muita contenda, é muita coisa errada, porque não houve arrependimento, porque não houve perdão. Amados irmãos, não precisamos gostar de todo mundo no reino, mas não podemos estar amargurados com pessoas dentro do reino. Mas isso é o Evangelho. Cristo falou para nós que ia ser fácil? Não, Ele falou que a gente precisa fazer. O Evangelho não é sobre coisas fáceis, são coisas difíceis que Cristo Jesus nos faz fazer. É só Cristo que transforma o nosso coração, é só Cristo que modifica a nossa alma. O que falta na nossa vida é uma modificação
ação, é uma transformação diária. Quando a nossa igreja começar a fazer isso como um todo, não estou falando só daqui, estou falando do mundo como um todo, os desviados vão voltar, a igreja vai prosperar e as pessoas vão glorificar o nome de Cristo. Mas quando essas coisas se deixam, acaba, não prospera. Deus não escuta nem as nossas orações com contenda, irmãos. Não seja Jeroboão. Queria entrar só no capítulo 14 para você entender até que nível chega. Por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: ponha uma face para que ninguém reconheça que você é minha esposa, e vá para falar com o profeta. O homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. As promessas de Deus, elas não falham, mas nós falhamos. Deus pode ter uma promessa para você. Se você não seguir o que Deus mandou, será eliminado a sua parte. Você vai ir fazer qualquer outra coisa, vai ficar morto espiritualmente, e Deus levanta outro. Não existe ninguém aqui mais especial que Cristo Jesus. Se alguém lhe contou isso, isso foi o diabo. O mais importante nessa igreja é Cristo Jesus. O mais importante na tua vida é Cristo Jesus. Se é, meu irmão, receba essa palavra, modifique, seja transformado por Ele. Não fique como você está hoje, mas se modifique. Não pense que Cristo Jesus não tem algo importante para você. Hoje o exemplo foi horrível. É um custo de um rei que trocou a sua vida, a sua linhagem, mas até o profundo, porque desobedeceu a Deus. Foi destruído pela sua teimosia. Obedeceu à voz de Deus? Não. Rejeitou. E o que Deus mandou para se arrepender, não quis. O que ele quis foi ser visto, lembrado, amado. Mas eu tenho algo a lhe dizer. Cristo Jesus não chamou a gente para ser visto, não chamou a gente para ser amado, não chamou a gente para ser honrado. Cristo Jesus chamou a gente para padecer, para nada dar certo, para as coisas darem errado, porque a glorificação e as glórias só vêm na vida eterna. Porque Cristo Jesus morreu por um povo que tem que entender que precisa se modificar a cada dia. Porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E quem está com Cristo viverá com Ele eternamente. Que Deus te abençoe.